Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, a paz do Senhor. Aqui estou mais uma vez no início deste novo dia, para vos trazer mais uma de nossas meditações dentro da Palavra de Deus. Vamos então mergulhar nas Sagradas Escrituras. Estamos meditando no texto que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, hoje o versículo de número 2. Olha o que diz o nosso querido apóstolo: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Não é interessante isto, irmãos? Conforme eu já vos disse, esse capítulo 2 de Paulo aos Filipenses, ele queria no seu coração que aqueles crentes, não somente de Filipos, mas como do mundo inteiro, tivessem a mente de Cristo, ou que Cristo estivesse em nossas mentes, e que Cristo realmente esteja em nossa mente, a guiar e orientar os nossos passos. Porque, conforme já vos disse ontem, Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 2, dos versículos 11 até o 15, em dado momento ele diz que nós temos a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, temos que pensar como Cristo pensou, não é verdade? Então esse capítulo 2 aqui, de Paulo aos Filipenses, é para que tenhamos aquela imaginação e aquela experiência de termos em nossas mentes a mente de Cristo e assim agir. E vocês viram o que Paulo disse no versículo 1 e nós já meditamos ontem. E hoje Paulo agora, como o doutor dos gentios, o mestre deles, o pai deles, e quando eu falo deles é dos gentios, nos quais nos incluímos, então Paulo é o nosso mestre, é o nosso pai, nós que outrora éramos gentios e que agora tornamos-nos o quê? Igreja. Né? Porque quem aceita Jesus deixa de ser gentio e torna-se igreja. Se é gentio, torna-se igreja. Se for israelita, se for judeu, israelita, torna-se igreja também. De ambos os povos ele fez um. Efésios 2:14. Né? Então ele disse agora que, como pai, como nosso mestre, aquele que nos ensina, ele disse: completai o meu gozo. O que é que ele quer dizer? Gozo aqui está falando de alegria intensa, de prazer. Vocês querem me fazer feliz? É isso que ele queria dizer. Façam-me feliz. Façam-me um obreiro realizado. E o que é que vocês têm que fazer para que eu seja feliz com vocês? Aí ele diz que vocês tenham, né, um mesmo sentimento, para que sintais o mesmo. Esse mesmo é o quê? Sentimento, pensamento. Resumo, que tenhamos todos uma mesma maneira de pensar, nada de divergências. E vocês sabem, né, o que mais se vê hoje em dia, né? Como é difícil haver um acordo, um mesmo parecer, uma mesma linha de raciocínio, cada qual puxa para o seu lado, não é? Já diziam os antigos, né? E vocês vão se lembrar disso, do saco a imbira e da imbira o pedaço. Isso é filosofia antiga, né? Em vez de manter, né, a coisa completa, vai se tirando tiras, imbiras, sobrando pedaços. Isso não é bom, nunca foi nem será.
O reino de Deus, ele é para somar e multiplicar, nunca para dividir e depois diminuir. E o que é que se vê por aí afora? Divisões, 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 depois diminuições, diminuições, diminuições e assim por diante. E a obra de Deus somente sofrendo prejuízos em cima de prejuízos. A tendência do povo é sempre se repartir, se dividir, criar seus próprios grupinhos, sejam eles quais forem. Isso é muito ruim. Já dizia o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Trindade é una, Pai, Filho, Espírito Santo. Eles criaram tudo, inclusive nos formou, e assim permanecem até hoje e para sempre permanecerá. E por que não seguirmos esta mesma meta? Sermos como é a Trindade. Jesus, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, o desejo de Jesus era este, ele orava, Pai, que eles sejam um, assim como nós. E o que se vê hoje é que o povo não obedece a esta palavra. Refiro-me do maior ao menor. Que coisa, não é? E aqui Paulo está dizendo, completai o meu gozo, façam-me feliz, sentindo, né? Tendo vós um mesmo sentimento, quer dizer, uma mesma forma de pensar, uma mesma forma de raciocinar, para daí partir para uma mesma forma de agir, que está lá no final desse versículo. Então, irmãos, vamos ter uma mesma maneira de pensar, de raciocinar. Vamos deixar de ser divergentes em tudo. Que coisa tremenda, que coisa triste. Então, vamos procurar entender, ajudar, colaborar, divergir quando for necessário, sim, mas sempre com o intuito de construir. Divergir agora para unir depois, e não divergir agora para dividir depois. Alguém sempre visando o seu próprio interesse e não do outro. Isso é triste. Então, Paulo começa assim, gente, alegrem-me, façam-me feliz, tendo um mesmo sentimento, ou seja, uma mesma forma de pensar. Em seguida, ele prossegue, tendo o mesmo amor. Olha que coisa linda. E o que é que a Bíblia diz, né? Jesus disse, amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. E nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, versículos 34 e 35. Então, o desejo ardente do Senhor Jesus Cristo é que cada um de nós, seus servos, povo de Deus, igreja de Deus, nos amemos uns aos outros. E quando se ama, se instala a união, a harmonia, a concórdia, o mesmo parecer, a mesma linha de raciocínio. Paulo já dizia, escrevendo mesmo que os filipenses, tende vós o mesmo parecer. Chega de divisões e de discórdias, meus irmãos e meus amigos. Jesus nos amou e ele disse, eu quero que vocês se amem assim como eu vos amo. Olha que coisa linda. Jesus não fez distinção de cor de pele, nem de raça, nem de tribo, nem língua, nem nação. E por que não dizer, nem de religiões. Amemo-nos todos de igual modo. Amamos o pobrezinho conforme amamos o rico, hein? Amamos o negro como amamos o branco,
o amarelo, o vermelho, o miscigenado? Fazemos acepção de pessoas ou não? Se há acepção de pessoas, o amor não está presente. Quando há amor, tudo isto é aniquilado. O amor cobre multidões de defeitos, pecados. E Jesus chegou a dizer aqui no versículo 35 do capítulo 13 de João, que eu já mencionei, o amor é tão forte, ele destaca tanto as coisas e tudo, que através do amor, os que estão lá fora conseguem entender o porquê de sermos discípulos de Jesus. Porque é o amor que nos une, e esta união para Cristo e em Cristo faz com que o mundo fique impressionado e veja que somos diferentes. Não somos melhores que ninguém, também não somos os piores. Pelo contrário. Agora, o que somos? Somos diferentes. Pelo amor que temos uns pelos outros, ou que pelo menos a Bíblia nos ensina para termos, concordam? Então Paulo está dizendo que vocês tenham um mesmo amor. O amor, ele não se divide, e nem tampouco ele tem aspectos diferentes. Amor é amor. E além desse texto de João 13, 34 e 35, que eu já citei, eu quero que vocês leiam, também vou deixar para vocês, mas esses outros aqui, por exemplo, né? Romanos capítulo 12, leia os versículos de 8 a 10. Ainda Romanos capítulo 13, a partir do versículo 8 também, de 8 em diante. Agora, Romanos 8, 12, vocês podem ler até o final do versículo, do capítulo, até o final do capítulo, e vocês vão ver os conselhos que Paulo nos dá, como devemos tratar até os nossos inimigos. Não da maneira como ele nos trata, e sim o contrário. Aquele que te maltratou e tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Olha só que coisa interessante, não é, irmãos? O amor faz a diferença. E o próprio Jesus disse que, sendo mestre, ele nos deixou exemplos. Porque a melhor coisa, em vez de estar pregando, é praticar. Se houve prática, a pregação tem efeito. Se não há prática, a pregação vira um mero discurso. Pensem nisto. Então vamos ter este mesmo amor, nos amar mutuamente, preferindo-nos em honra uns aos outros. Honre o teu companheiro, tua companheira. Mas Paulo dá seguimento: completai o meu gozo, tendo o quê? Um mesmo ânimo. Esse mesmo ânimo aqui é o mesmo que vocês terem um mesmo, estarem num mesmo Espírito, no Espírito Santo, é claro, né? Tendo um mesmo ânimo, todos animados, fortalecidos, consolados, e com o propósito, né, de juntos fazerem a obra de Deus, trabalhando para Deus, para o seu reino, né? Um vendo como está o outro, um membro se interessando pelo outro, atento às necessidades do outro, não deixando nada faltar. Não é lindo isto? Tendo o mesmo ânimo, tendo um mesmo fortalecimento, tendo um mesmo encorajamento, disposição. E por fim, Paulo disse: completai o meu gozo, sentindo uma mesma coisa. Ou seja, todos unidos em um mesmo propósito. Propósito de servir bem, propósito de trazer almas ao pé da cruz, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, propósito de encher as nossas igrejas com novas almas. Imaginem, pensem comigo, se a igreja que você é membro tem 100 membros, você já imaginou se cada membro desta igreja ganhar uma alma?
Se for uma alma por mês, essa igreja vai ter um acréscimo de 100 membros naquele mês. Se for uma alma por ano, vamos colocar por ano, serão 100 almas a mais naquela igreja por ano. Olha como a igreja vai crescer. E é claro, né? Se isso for a cada dia, a cada semana, todos os membros imbuídos deste propósito, daqui a pouco você vai ter que estar reformando sempre os seus templos, porque não comportarão de almas. E como você alegrará o coração de Deus? Que tal, em vez de discórdias, desavenças, brigas, todos se unirem no propósito de fazer crescer o reino de Deus? Há tanta coisa por fazer e para fazer, né? Pastores que às vezes brigam e o que mais querem é criar novos grupos, novas convenções, né? Igrejas que se dividem, novos grupos para se abrir novos trabalhos. Não é por aí. O negócio é todo mundo junto para crescer a obra e não para dividir a obra, não é? Então, o desejo do velho apóstolo era que todos o alegrassem, vivendo no mesmo sentimento, isto é, numa mesma maneira de pensar, tendo um mesmo amor, tendo um mesmo ânimo e sentindo todos uma mesma coisa. Olha que harmonia, olha que união. Gente, isso é lindo demais. Resumindo tudo isto é o verdadeiro e autêntico cristianismo. Temos que pensar isto, irmãos. Não estamos aqui para trabalhar para este ou para aquele grupo, para esta ou aquela denominação. Estamos aqui para trabalhar para Deus, para o reino de Deus, para fazer crescer o reino celestial. E fazendo assim, você estará despovoando o inferno. Você estará combatendo Satanás e suas hostes e suas armas. Lembremos-nos que não estamos lutando contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, de 10 em diante. Meus amados irmãos, membros e obreiros, meus queridos companheiros, amigos, que este capítulo 2 de Paulo aos Filipenses venha realmente encontrar guarida em cada um de nossos corações e que este ano venhamos nos revestir destes santos e maravilhosos propósitos. Vamos ter um mesmo sentimento, uma mesma maneira de pensar. Vamos todos ter um mesmo amor, verdadeiramente amando-nos uns aos outros. Vamos todos ter um mesmo ânimo, ou seja, um mesmo fortalecimento, um mesmo encorajamento. Vamos todos ter uma mesma maneira, né, de agir com a alma, com o espírito, com todo o nosso ser, todos juntos em um só propósito. E vocês verão como Deus se alegrará e nos fará recompensar por tudo e em tudo quem vai ganhar o reino de Deus. E com isto estaremos alegrando, naquela época, né, o coração de Paulo e hoje o coração dos líderes. Paulo sempre disse, nessa mesma epístola aqui, a minha alegria e coroa é que possais estar firmes. Olha que coisa linda. É a maior alegria. Lembra quando João disse também que o seu prazer era de saber que seus filhos andavam na verdade? Segundo João, versículos 2, 3 e 4, leia lá. Para o obreiro, a sua maior alegria é ver
aqueles crentes que ele ensina e que ministra sobre eles, vê aqueles crentes firmes, alegres, obedecendo, praticando a palavra de Deus e caminhando para os céus. Completai o meu gozo, tendo o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Pense nisto. Deus vos abençoe. Meu Deus e Pai, receba a minha oração, gratidão. Que a tua bênção seja sobre cada um de nós e que possamos estar imbuídos deste mesmo propósito de fazer o teu reino crescer. Cura os enfermos e solucione os problemas. Tudo isso te imploro. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um maravilhoso e excelente dia na presença do Senhor nosso Deus. Receba o meu forte abraço e a paz